espirituais. Às vezes, né, quando a gente faz evento, ou hoje a gente tem um culto muito abençoado, irmão, mas na segunda-feira, na semana, o bicho pega, irmão. Mas o bicho pega feio. Eu falei, mas Deus, que negócio é esse, pai? É notícia ruim, é coisas que acontecem. Acontece de tudo, meu irmão. O céu abriu, mas o inferno estava lá só esperando, só espreita, né? Só esperando, deixa ele passar. Na hora que ele passar, eu cato. É assim. Mas você não pode se render por causa disso. Nós não podemos parar por causa disso. Nós não podemos se sentir inferiorizado por causa disso. Nós não podemos se achar menor por causa dessa situação. Nós não podemos. E Elias falou, derrama mais água, pode encher tudo aqui. Acho que um falava para o outro assim, o outro profeta falava assim, eita, que esse homem enlouqueceu. Pensa numa madeira molhada para pegar fogo. E pega fogo? Pega nada, meu irmão. Só faz fumaça. E fumaça, aquela fumaça bem ardida, né? Que queima. Queima os olhos, as narinas, não consegue respirar. Pensa, meu irmão. E o desafio dele foi grande. Deus está me falando que tem pessoas aqui que estão no desafio grande da sua vida. Mas Deus falou assim, não se preocupa, só prepare o altar, tá? Só prepare o altar. E o que você quer que aconteça, Elias? O que você quer que aconteça? Senhor, eis aqui, eu fiz conforme a tua palavra. Você vê que ele fala assim na oração lá, no livro de 1 Reis. Conforme a tua palavra. Não foi o segundo que ele queria. Amém? Amém? Não adianta eu preparar um altar lindo, maravilhoso, uma mesa farta, segundo o que eu quero. Segundo a minha vontade. Segundo que me agradem. Não, filho, você não vai ser agradado porque você quer. Você vai ser agradado porque Deus quer. A gente não arma o altar, a festa na nossa casa. Quando a gente faz, a gente quer ser agradado. Mas Deus, quando nós fazemos a festa para Deus, é para que Deus se agrade. É para que Deus receba do nosso altar o nosso melhor. E Elias falou assim, segundo a tua palavra, Senhor, eu fiz isto. E eu quero que o Senhor mande fogo do céu para que esse povo veja que o Senhor é Deus em Israel. Primeiro ele orou assim, segundo a tua palavra. Irmão, aprenda a orar assim, Senhor, segundo a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Por isso que eu arrumei o meu altar, amém? Irmão, não se preocupa com a tua dívida, viu? Deus manda dizer, não se preocupa com a sua dívida. Essa é uma oposição do medo. Não se preocupa com a sua dívida. Mas, Senhor, eu não vou conseguir honrar meus compromissos. Deus manda te dizer, agindo eu, quem impedirá? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Como diz o louvor, eu creio sim o que diz sobre mim. Irmão, isso é profundo. Nessas palavras, eu creio sim o que diz sobre mim. Diz que eu sou amado, que amado sou. Irmão, isso é profundo. Olha o temor disso. Eu creio sim. Será que eu creio de uma tal maneira que eu posso? Será que quando eu confrontar com o meu problema, com a minha dificuldade, amanhã, eu vou dizer que eu creio sim, ou que eu vou dizer, está tudo lascado, está tudo ruim? Ou você vai dizer, eu creio sim, o que diz sobre mim. Quem diz sobre você? Quem diz sobre mim? É o Senhor. Eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Eu sei o que eu tenho pensado de vós, assim diz o Senhor. Muitos têm pensado muitas coisas de vós, mas eu penso diferente. Eu penso que eu tenho uma nova história. Eu penso que eu tenho um novo caminho. Eu penso que o céu está alto para você, mas você vai chegar lá.
Porque você vai voar como águia e vai dizer: só o Senhor é Deus, me sustentou até aqui, me elevou aos lugares mais altos. E quando Elias clamou, ele derrubou. Presta atenção agora, presta atenção. Não desvie o seu pensamento. Estão aqui comigo? Porque havia uma grande mentira em Israel. Jezabel plantou isso lá. Que os deuses dela, os profetas dela, eram melhor do que os profetas que havia em Israel. Ela implantou isso. E o diabo tem implantado mentiras em nossos corações. E muitas vezes a gente acaba desviando do foco, do propósito, e nós não alinhamos a nossa vida espiritual com as coisas de Deus. E se esquecemos disso. E nós ficamos no automático. Ah, se der certo, dá certo. Se não der certo também, está tudo certo. Não, meu irmão. Você não anda conforme o mundo. Você não anda à vontade da carne. Quem anda na carne só conhece as coisas da carne. Mas quem anda no Espírito decide tudo. Sabe de tudo. Você sabe disso? Você sabe de tudo? Antes de você sair da tua casa, se você orar e falar: Senhor, toma direção, você vai sentir na hora o que vai acontecer com você. Você sente. Ou bom ou ruim. E sabe o que aconteceu? Elias clamou, o fogo caiu. E queimou o holocausto, lambeu a água e provou que ele é Deus. E provou para aquele povo que Elias era amado do Senhor, que era escolhido de Deus. E ele, naquele dia, ele destruiu o altar de Baal de mentira. Às vezes, meu irmão, a gente levanta altares em nossas vidas de mentira. Vem coisas na nossa mente e nós ficamos alimentando aquilo, e aquele altar vai crescendo, se torna muito grande. E muitas vezes a gente não consegue derrubar o altar da mentira. Você quer ver o altar da mentira? É falar para você assim: não vai na igreja, tá? Porque se você for, não vai resolver a tua vida. Não resolveu agora? E por que vai resolver? Quer ver outra mentira? Não faça nada para a casa do Senhor, não. Sabe por quê? Porque ninguém vai reconhecer que você faz. Esse é um altar de mentira. Olha, aí outra mentira. Olha, não fala com fulano, não. Está vendo lá? Ele está chateado com você. Está aborrecido. Olha lá, está pensando coisa de você. Isso é um altar de mentira. Aí você começa a ouvir coisas. Você dá crédito em coisas. Aí você olha para a palavra de Deus, você lê e você não vai mais entender. Porque aqui está a essência do Espírito. Se você ler e pedir para o Espírito Santo, me revela a tua palavra, fala comigo, Senhor, Ele vai revelar. Elias, ele tinha uma intimidade tão grande. Eu estou falando só sobre o altar. Só sobre o altar. Porque a intimidade dele é para que tivesse resposta. E a intimidade do altar de Elias era desafio. Que tipo de altar eu tenho levantado? Você já se perguntou? Qual é o seu altar? É um altar de desafio? É um altar de lamento? É um altar de dor? De questionamento? É um altar de sofrimento? É um altar de desânimo? É um altar de desafios que você quer superar, que você quer vencer? É um altar que você quer derrubar as mentiras de Satanás que tenham tido se opor contra nossas vidas. Aí eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero derrubar os altares do diabo, de Baal. Porque os altares de Baal vêm contra nossas vidas, meu irmão, para trazer desânimo, para trazer tristeza, para você olhar para a pessoa e falar assim: não adianta nem mais orar, não adianta nem mais pedir, cansei, não vou mais fazer campanha, não vou mais ou jejuar, não vou mais interceder. Irmão, isso é um altar de mentira. A palavra, olha um altar da verdade, a palavra diz
A oração do justo muito pode aos seus efeitos. Amém? A oração do justo. O justo vive a diferença. Se você ler lá no Salmo 1, fala que a árvore do justo, junto a ribeiros de água, ela florescerá, ela dará suas folhas, seu fruto no tempo certo. Então, o altar que a gente eleva a Deus, quanto mais alto for o altar, mais perto vai chegar, mais rápido a Deus. E você vai falar: Senhor, receba o meu sacrifício, receba a minha adoração, receba o meu louvor. A Bíblia fala, ou nós podemos observar nas histórias de Jesus, que todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos e tinha uma particularidade para falar com ele, algo do céu, ele se reunia onde? Na mesa. Olha só, no altar. E todos reunidos ali, eles comiam pão, participavam da ceia e conversavam ali. Olha a importância, meu irmão, do altar. O altar é importante na nossa casa. E que o altar você tem levantado na sua casa? A briga, a confusão, contenda, divisão, discórdia. Não, a partir de hoje, levanta um altar. Agora você sabe que a sua mesa é um altar da sua família. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Porque quando você arma a sua mesa lá, posta, para você fazer uma refeição simples que seja, ou tomar um copo d'água, para sentar e conversar, como eu e o pastor. Aí a gente almoça, e ele quer conversar junto também depois, que tem que lavar a louça, né, irmão? Aí ele vai: peraí, senta aí, onde você vai? Vou lavar a louça. Não, deixa que os meninos lavam. Aí ele senta, eu sento lá, ele fica e fala, irmão, e fala, e fala. Então, Deus me falou isso, que coisa tremenda. E fala, né, irmão? Tem que deixar falar, que é importante, né? Se ele gosta de falar, se o seu esposo gosta de falar, meu irmão, deixa ele falar. Aí o que você acha? Eu falei: amém, glória a Deus. Cuida dele, Jesus. Cuida dele, Senhor. Isso é sabedoria, meu irmão. Porque o homem, ele quer ser escutado. Ele gosta de ser ouvido. Porque isso é importante para ele. Para o homem é. Porque ele trabalha estressante, vive um monte de problemas. Ou às vezes o pai e a mãe querem conversar. E a gente não tem paciência para ouvir, viu? Né? Aí o pai chega para conversar. Sim. E aí, viu? E aquele negócio lá, como é que ficou? A conversa boa, amigável. Glória a Deus. Aí eu vou: Jesus, cuida dele. É o mais interessante, assim, né? Quando os meninos eram pequenos, aí o pastor falou: puxa vida, só tem menino, né? Nós só temos um monte de menino, não tem uma menina. Eu falei assim: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do amanhã. A gente fala as coisas tolas. Senhor, eu gostaria de ter uma menina para me ajudar em casa, mas amém, não tive, mas amém. Deus vai preparar alguém. Deus vai preparar todas as coisas. Quando você tem esse altar de intimidade com Deus, você tem paz no coração. Amém? Deus quer te dar isso. Paz para resolver tudo. Solucionar tudo. Aí eles estavam sentados lá no sofá, os três. E eu lá em cima, lá também. Fui me arrumar, né? E... vai lá. Tá vendo? Né? Eles estavam assistindo lá, vendo lá o jogo, né? Isso aqui. Os três falando lá. E, né? É uma benção, né, irmão? Aí eu falei assim: graças a Deus, né, irmão? Eu não sou muito fã de futebol, mas enfim. Mas lá em casa, lá é televisão de cima, televisão de baixo, do jogo, né? Aí eu falei: puxa vida, não assisto mais novelinha, não assisto mais nada. Mas você também, né? Aqui só tem homem, você quer o quê? Falei: mas também, né? Tem que dar um espaço para mim também, né, gente? Né? Oxa vida. Mas enfim, né, irmão?
Aí eu fico no meu celular, eu fico orando, fico vendo palavra, fico conversando com Deus, pedindo estratégia do Senhor. E Deus tem me honrado, me abençoado. Eu vejo os 3 lá, né? Fico o Caio lá. Aí eu falei, como que Deus é maravilhoso. Como que Deus é tremendo, meu irmão. Às vezes a gente reclama dos problemas. Aí eu falei assim, eu estava reclamando, né? Eu também não consigo sentar no sofá. Ficar todo mundo no sofá, né? Assistindo a mesma coisa, né, irmão? Tudo a mesma coisa. Aí eu falei assim, aí Deus falava assim, deixa eles. Deixa eles. Eu cuido. Eu sei trabalhar. Fique em paz. Porque o seu tempo vai chegar. A gente olha para os nossos filhos ou olha para o marido... a gente só quer ver defeito, meu irmão. Não, a partir de hoje não vejo só defeito, vejo a qualidade. Vejo aquilo que ele tem feito por você. Porque quando a gente questiona, a gente não vê o bom. A gente sempre vê o negativo. E quando a gente começa a ver negativamente as coisas, aí nós vamos ver, ter uma outra ótica da vida. Aí Deus, de vez de mostrar as coisas boas para você, quando Ele mostrar, você não vai ver. Você não vai acreditar. Por quê? Porque você sempre está vendo as coisas ruins, as coisas negativas e alimentando aquele altar. Você sabe que o altar é alimentado, né? Dependendo daquilo que a gente coloca em cima. Dependendo daquilo que nós colocarmos sobre o altar, vai ter efeito. Efeito bom ou efeito negativo. E quando a gente coloca coisas boas no altar, e como eu falei para você, cuida da sua casa. Aí eu falei, Senhor. Aí o pastor, você não vai estudar a palavra? Eu falei, vou estudar. Aí eu fui fazer almoço, fui fazer as coisas lá. Eu falei, tem que recolher a roupa, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro. Irmão, fui lá, fiz todas as minhas coisas. Porque assim, você tem que ter o tempo para Deus. E você tem que arrumar o tempo. Porque se você parar para pensar, você não tem tempo. Não, você tem que falar, vem cá, tempo, agora é hora. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Cuidei de casa, de marido, de filho, limpei, lavei. Agora é Deus, eu e Deus. Vamos lá, Deus. Vamos lá. Vamos entrar na presença, vamos orar, vamos clamar, dar direção, Senhor. Aí eu falei, Senhor, agora eu e ti, Pai. Eu e ti, Pai. Eu quero a tua palavra, eu quero a tua unção, fala comigo, eu quero intimidade no teu altar. Porque quando eu tenho intimidade, o Senhor fala profundamente no meu coração. O Senhor revela coisas grandes na minha vida. Então Deus falava assim para mim, derruba os altares da mentira. Aquilo que você tem visto, parece que é impossível. Eu estou te dizendo, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque o teu altar está edificado em mim, sobre a minha palavra. E quando nós edificamos o altar sobre a palavra do Senhor, meu irmão, não há inferno, não há ferrolho, não há porta de ferro que resista à promessa e à palavra de Deus sobre ti. O altar, quando edificado, meu irmão, nada nem ninguém. Você vê que José, ele tinha um altar com Deus, José do Egito. Ele tinha um altar, ele passou pelos processos que todo mundo passa. Cada um vai passar processos diferentes na vida. Difíceis na vida. Mas são processos. Mas ele não deixou de edificar o altar, de construir o altar para o Senhor. Ele foi preso. Família enganou ele. Os irmãos venderam ele para o Egito. Passou por tudo. Foi perseguido. E chegando lá no Egito, ele ficou esperando no tempo de Deus. Quem tem intimidade no altar, meu irmão, ele espera o tempo. E o tempo não é o meu e o seu tempo aqui. Não esquece, meu irmão. Porque o nosso tempo, a gente coloca dia, horário, não é? E mês e ano. Mas quando você chega na eternidade e fala, Senhor, eu preciso de ti. E eu quero sua manifestação. Assim como Elias naquele dia pediu fogo sobre o altar, molhado, encharcado, e o Senhor, e aquilo a água não impediu do fogo queimar, hein?
A água não impede, situações não impedem de Deus operar nas nossas vidas. Nem na minha vida, nem na tua vida. Nada impede do poder de Deus agir. Quando nós temos certeza, meu irmão, que nós somos o altar de Deus, que nós temos lenha sobre este altar, e nós temos sacrifício sobre ele, e Deus, ele vai mandar o seu poder, e a lenha vai queimar, o fogo vai descer, porque Deus vai nos honrar a nossa fé. Amém? E quando nós confiamos, nós acreditamos, a gente não é envergonhado. A gente não é envergonhado, né? Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Que o tempo dos homens vai passar, mas o tempo de Deus não passará. Não vai passar. Quando Noé foi esquecido lá na arca, e Deus se lembrou dele, passou-se o tempo. Mas quando Deus falou assim, agora é meu tempo lá de eu salvar o meu servo, então eu vou salvar ele. A força das águas não impediu. O tempo não impediu o agir de Deus. Os animais não impediram o mover de Deus. Olha só, quando os animais entraram dentro da arca, uma coisa muito interessante. Eu ficava imaginando como seria um monte de animais selvagem dentro de uma arca, vivo. Cobra, leões, animais ferozes. Como que seria a vida ali, a convivência ali? Mas Deus, como ele é perfeito, e ele faz as coisas perfeitamente, nele não há defeito. O que ele fez? Quando os animais chegavam à porta da arca, eles entravam nos lugares que eram destinados para eles ficarem, e Deus mandava um sono nele profundo. E os animais adormeciam, ficavam embernados. Todos, do pequeno, dos mais selvagens, dos maiores, todos embernavam, ficavam no sono. Até o tempo. Eu ficava imaginando como que seria alimentar e limpar a sujeira, né, irmão? Aí depois eu fiquei meditando, falei, Deus, que coisa. Então ali não tinha como alimentar nem limpar a sujeira, porque eles estavam embernados, estavam dormindo. Chegou o tempo de dormir deles, eles ficaram até o dia que houve o despertamento. Olha, Deus, ele é tremendo, meu irmão, sabe por quê? E quando chegou o tempo das águas secarem, o Senhor falou para ele, o Noé soltou o corvo 2 vezes, depois ele pegou a pomba, acordou a pomba e soltou a pomba. Olha só como que Deus fez a coisa perfeita. Você acha que nossas vidas, meu irmão, ele vai dar algo estragado? Ele vai fazer coisas estragadas, ele vai dar coisas que você não quer? Não, meu irmão, ele vai dar coisas boas, ele vai fazer o bom para a tua vida. Amém? Desde que o altar esteja edificado no propósito e alienado sobre a vontade do Senhor. Porque quando nós estamos ligados, porque a palavra de Deus fala, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, não é? Ligado. É assim que nós temos que ser no nosso altar. Esteja ligado, meu irmão. Esteja presente. Esteja ansioso pela presença do Senhor. A buscar a presença do Senhor. A buscar no altar do Senhor. A buscar e colocar sacrifícios no altar do Senhor. Está renovando esse altar. Você sabia que no tempo de Moisés era todos os dias oferecer sacrifício de manhã e à noite? Era de manhã oferecer sacrifícios e à noite também. Era todo dia. Não era um dia. Né? Eu vou uma vez para o culto, uma vez eu oro, outra eu jejuo. Não, era todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder, meu irmão, de mudar a nossa história. Desde que nós estejamos ligados no trono.
Tudo que é ligado, não tem como desligar. Cortar a fiação. E quando nossa fiação, como Elias estava ligado, como Abraão estava ligado, quando ele ofereceu, Abraão armou lá o holocausto, edificou o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício, que era Isaque, o que Deus fez? Deus não permitiu, porque o nosso Deus não admitia sacrifício humano. Quando ele pegou o cutelo para imolar o seu filho, ele pôs à prova do que prioridade na vida dele era Deus. E ele estava crendo que mesmo Isaque morto, Deus tinha o poder de ressuscitar, porque ele era filho da promessa. Que fé é essa, né? Eu creio sim o que diz sobre mim. Irmão, olha que tamanho essa fé, que tamanho essa confiança. Muitas vezes, meu irmão, a gente não tem confiança nem de dizimar, a gente não tem confiança nem de ofertar, nem de doar. E aquele homem entregou o filho dele, por amor a Deus. E Deus falou, não, Abraão, não faça tal coisa, porque o cordeiro já está preparado. Tudo já está preparado, vai lá e pega o cordeiro. Porque ele faz parte da promessa, e eu não vou matar a promessa. Deus, meu irmão, não vai matar a promessa na tua vida para dizer que Ele é Deus. Ele vai provar sua fé, Ele vai provar o amor dEle para com você. Mas Ele não precisa matar a promessa para dizer, eu sou Deus e pronto, acabou. Não, Ele vai fazer milagre na tua vida, através do altar preparado. Você vê que Deus só recebia quando o altar estava preparado. Quando Elias pediu o bolo para uma mulher que não tinha nada em casa, foi difícil. Ela falou, não consigo. Eu não tenho. Não tem como. Aí ele falou assim, olha, assim diz o Senhor. Quer dizer, a palavra do Senhor diz. Da farinha da panela não faltará, o azeite não faltará. Sabe o que quer dizer isso? A essência da palavra, a essência do poder, da intimidade do Senhor conosco. E Elias, ele tinha uma intimidade com Deus. Assim diz o Senhor, não vai faltar, pode ir fazer para mim. E ele foi lá e fez, ela foi lá e fez. Quando ela voltou lá, ela sabia que não tinha farinha. Mas como Deus é Deus, e Ele vela pela palavra dEle para cumprir, ela voltou lá na panela, lá que tinha? Farinha. Tinha um milagre. É assim que Deus quer que nós fazemos no nosso altar. Fazer com confiança e com fé. Saber que Deus vai ouvir, que Deus vai responder. Tudo o que fizer, prosperareis. Confia no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos e o mais Ele vai fazer, porque Ele tem poder de mudar a história. Amém, queridos? Amém? Aplaude ao Senhor.